Não, esses dias eu tava lendo, inclusive, até um artigo que falava sobre isso, né? Um artigo, inclusive, até um artigo, eu não sei qual foi a universidade, não consigo lembrar agora, porque vez ou outra também eu faço isso. Por exemplo, eu tô começando a ler alguns artigos, até me preparando, porque eu acho que vou trabalhar com essa temática de lendas para o trabalho de conclusão de curso, né? Do curso de psicologia. Aí eu tô nessa fase muito de ler, né, artigos, imprimir artigos e tal. E aí eu vi um artigo, tava lendo por esses dias, falando justamente sobre a lenda como um gênero híbrido, sabe? Esse gênero híbrido, que é um gênero que mistura o fantástico, mas também tem uma parte histórica, tem uma fundamentação histórica, sabe? Exatamente. Então ela não é uma coisa muito clara, inclusive se discute muito isso, porque, por exemplo, uma das lendas, entre aspas, que a gente tem, que fez muito sucesso, né? Não sei se a gente pode falar sucesso, não seria a palavra adequada, mas assim, que amedrontou muita gente, que se popularizou demasiadamente, é a lenda da perna cabeluda. No Brasil todo, né? Quem pesquisa essas lendas, por exemplo, já deve ter ouvido falar sobre a lenda da perna Essa cabeluda. perna cabeluda anda, viu? Pois é. Mas, pela ótica da sociologia, não seria necessariamente uma lenda, mas um boato, entende? Então tem gente que faz muito essa distinção. A gente não tem muita clareza, muita delimitação, por exemplo, sobre o que é necessariamente uma lenda, o que é um boato, sabe? O que tem de histórico, o que define. Isso é meio híbrido, assim. Eu escutei uma definição maravilhosa sobre o que é lenda hoje, vinda de um padre. Lenda é tudo aquilo que todo mundo conta, mas ninguém viu. Isso veio da boca de um padre hoje, eu fiquei pensando, poxa, tem total sentido. Para vocês, o que é uma lenda? Isso daí que o Mário estava falando aí, a questão da parte sociológica, né? Da lenda, a pergunta foi show. Porque assim, a lenda de Robin Hood. Robin Hood é baseado numa lenda. Né? Ele não existiu Robin Hood ou Rei Arthur, colocar assim, a figura, ela é moldurada de um fato. Por isso que o pessoal às vezes comenta que a lenda e o boato eles são diferentes, porque o boato ninguém viu. A lenda ela tem um cunho histórico que se exacerba com a história. Então, por exemplo, Robin Hood, ele até enquanto ele pegava dinheiro dos ricos para dar aos pobres. Então, quando pega essa parte da lenda, ela avultua, ela cresce a história que existe e ela exagera ao máximo. Então, acontece, um exemplo é como eu já disse, o Robin Hood. Então, a lenda, muitas vezes as pessoas de fato elas podem ver, no caso, uma mulher passando e cria naquele local a ideia. Por exemplo, a mulher emparedada. A mulher emparedada, de fato, ela foi emparedada. Tá lá na Rua Nova, ela foi emparedada, tem o endereço, tem tudo lá. Então é um fato. O marido, documentado, né? Isso, o marido, o noivo, e colocou. Mas o fato dela sair à noite até hoje, isso é uma lenda que se pega, que ela são coisas que acontecem no cotidiano da gente, que a gente não consegue explicar somente pelo sobrenatural, mas partindo de algo que existiu. Psicologicamente a gente tem sempre uma lacuna que a gente tenta fechar o raciocínio. Agora, uma coisa curiosa, por exemplo, essa questão a lenda da emparedada da Rua Nova, ela seria um boato. Porque, de fato, o que aconteceu? Por exemplo, o Carneiro Vilela, ele constrói essa história, né? Ele construiu esse livro. Ali não teria acontecido, apesar do neto de Carneiro Vilela dizer, olha, a casa que ele teria se baseado é mais ou menos essa casa aqui, é nessa que não é mais uma casa hoje, inclusive são lojas, né? É um prédio bem grande e tal. Mas é uma história que ele vai dizer, né, que é uma ficção. Entretanto, aqui em Recife, eu tô falando Grande Recife, na verdade. Sim. Foram encontrados casos de emparedamento. Exatamente. E aí você fica sem saber. Aconteceu ali, não aconteceu ali, porque ele pode muito Teve registro de mais de um.
Teve. Sim, sim, paredamento. porque Era uma coisa bem comum, assim. Inclusive até ali próximo da... É algum prédio da Justiça, acho que ali próximo da Rua do Imperador. No início da Rua do Imperador, se você vier ali no Palácio do Governo. No início, quando você entra na Rua do Imperador, tem um prédio do lado esquerdo, que eu não sei o que é que funciona ali exatamente. O pessoal tava fazendo, já faz um tempo, quebrando algumas coisas para poder resolver uma questão de vazamento. Eles quebraram a parede e encontraram restos de ossos. É o que? Ali na frente da Capela Dourada? não, Não, Capela Dourada é onde? Eu não sei onde é. Capela Dourada Na fica Rua do Imperador. da Rua do Imperador. Do lado do Convento de Santo Antônio. É. Quando você Fica mais entra, fácil. você tem a faculdade. Aí você tem um anexo da faculdade. Pronto, essa Aí, faculdade aqui na esquina. À direita. Pronto, é do outro lado. À esquerda. Aí você tem um prédio público. Isso, é isso. Aí tem um prédio público. Aí tem uma ruazinha. Isso. Aí você tem uma sequência ali. Uma parte era uma gráfica, outra era o Diário da Manhã, outra é a OAB. Isso, é isso mesmo. É nessa sequência aí? Nesse prédio, na No esquina, primeiro? no primeiro. Que eles estavam quebrando os ossos e tal. Mas ele não é tão antigo não, Vici. Eles estavam, pois é, eles estavam quebrando, na verdade, eu não sei se foi no chão ou se foi na parede, mas ali eles estavam quebrando para poder consertar alguma coisa de cano e encontraram, isso deve ter sido em 2016, 2017, 2018 por aí, eles encontraram restos de ossos ali.